Bom dia, Igreja Presbiteriana da Tijuca. Bom dia. Mais uma vez, Deus nos dá a graça de nos reunirmos comunitariamente para louvar e engrandecer o nome dele, que é a nossa porção, a nossa pérola preciosa. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé. Nesse momento, gostaria daquela parte do culto tão maravilhosa que a gente pode abraçar o nosso irmão, dar uma boa semana a ele. Então, dê a paz de Cristo ao seu irmão neste momento. A palavra do Senhor nos chama à adoração. Momento em que celebramos, louvamos o nosso Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E o texto que nos conduz neste momento é o texto de Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36. Façamos a leitura conforme a nossa liturgia. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem pois conheceu realmente o Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a lei para que venha a ser destruído? Todos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Cantemos o hino 52 com alegria, com devoção ao nosso Deus. Adorar.
agradecemos, ó Pai, pela bênção desse dia. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que nos concedes nesta manhã de estarmos na Tua casa. Em um tempo tão agradável, um tempo frio, um tempo singelo. Na singeleza de nosso coração te prestamos louvores. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus, reconhecemos que estás neste lugar. E a Tua palavra nos ensina que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor ali está. Somos mais do que 2 ou 3. E nesta multidão que somos nesta manhã, aqui o estamos unicamente em Teu nome. Por isso te pedimos, ó Pai, dá-nos sempre da presença de Teu Filho e que pelo Teu Santo Espírito continuemos a discernir a Tua vontade. É a nossa oração a Ti gratos, agradecidos por este tempo de comunhão, por este tempo de louvor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sentar, meus irmãos, nesse momento para o momento de emoção com os líderes. Bom dia, irmãos. Nós acabamos de cantar um hino maravilhoso. E nas últimas frases aqui tem uma expressão que é significativa. Quem quebrou os vis-grilhões? Quem quebrou os vis-grilhões? Os grilhões que nos deixariam eternamente numa situação terrível. E ele quebrou em uma condição de muito amor por cada um de nós. E esse texto separado de Lamentações, que nos prepara agora para o tempo de confissão, de oração silenciosa, começa com uma parte que é uma delícia nós lermos isso aqui no nosso tempo de comunhão com o nosso Deus. Tempo esse é comunitário, mas principalmente é particular. É você e Deus, sou eu e Deus, num momento de confissão, num momento de contrição, em que nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que nós identificamos que poderá ter desagradado o nosso Deus. E tem coisas que nós nem percebemos que desagradaram o nosso Deus. Há também situações de omissões que deveríamos ter feito algo e não fizemos. Também desagrada o nosso Deus. E a palavra, em Lamentações 3, 22 a 25, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vamos? Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Que coisa boa. Nós podermos, no dia de domingo, é o dia do Senhor, o Espírito do Senhor age nos nossos corações e nos move para vir até a sua casa, para adorar, para louvar o nosso Deus, aquele que quebrou os vis-grilhões por um grande amor, porque nos amou e nos dá a bênção do deleite espiritual. Esse momento é precioso e não pode deixar de ser aproveitado. Então eu sugiro que você se concentre nessa hora, não deixe que nada atrapalhe, para você então apresentar diante de Deus aquilo que não está batendo muito bem com aquilo que nós aprendemos na Escritura Sagrada, que é a vontade de Deus, o eixo de conduta que o cristão deve ter. Tem alguma coisa assim? Vamos confessar. Vamos apresentar diante de Deus e vamos pedir a Ele que nos ajude, nos perdoe. E mais, vamos agradecer tantas bênçãos recebidas, a fartura de benefícios que a suficiência do Senhor nos concede. Não adianta querer ter tantos bens materiais para esbanjar. O que nos importa, o que é uma delícia, é termos a suficiência do Senhor naquilo que a gente precisa para viver dignamente. Tenho certeza que você tem alguma coisa
nos trata com tanto zelo e misericórdia. Então, nós vamos nos ajoelhar e vamos orar, aproveitando esse tempo. Vamos dar um tempinho, não vou dar 5 minutos, mas também não pode ser alguma coisa que a gente faz com pressa. Nós vamos aproveitar esse momento na presença do Senhor para nos deleitar nessa reunião particular de cada um e colocar diante de Deus a nossa súplica, a nossa contrição, os nossos agradecimentos por tudo aquilo que queremos fazer para agradar o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, dobrados na Tua presença, fazendo uma autocrítica, Senhor, uma análise crítica do nosso procedimento, nós encontramos diversos episódios e já temos convicção absoluta que desagradaram o nosso Deus amado. Nós não queremos isso, Pai. Então, nós pedimos ao Senhor perdão e nos estribamos nessa promessa maravilhosa que acabamos de ver, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, evaporados na Tua presença. Obrigado, Pai, por esse Teu imenso amor, pela fidelidade do Senhor, paternal, amorosa, zelosa, e que nos concede o deleite espiritual nesta manhã de domingo na Tua casa, na Tua presença, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos domésticos da fé. Louvado seja o Teu nome. Estamos aqui, Pai, principalmente para adorar o nosso Deus amado, e por um amor incompreensível quebrou os visgrilhões e nos trouxeste para a Tua presença, para nos deleitarmos com a salvação e a graça maravilhosa do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Agradecemos, Pai, por tantas bênçãos, da suficiência fiel do Senhor na Tua providência, que cuida de cada um de nós, naquilo que necessitamos. Muitas vezes nem sabemos o que necessitamos, o Senhor já providenciou. Que coisa boa, Pai! Podemos usufruir desse Teu imenso amor especial por cada um de nós. Nessa hora também queremos aproveitar, Pai, para interceder por aqueles irmãos que estão passando por alguma angústia, algum momento difícil, e nós sabemos que só o Senhor, com o Teu toque poderosíssimo e soberano, pode aliviar, resolver, solucionar e restaurar. É isso que nós pedimos nessa hora, Pai. Há nomes colocados no boletim, nós não queremos declinar cada um deles nessa hora, porque sabemos que o Senhor já está tratando cada uma situação. Por isso nós colocamos agora diante do Senhor a nossa intercessão. E também, Pai, pedimos pela nossa amada igreja, que o Senhor abençoe o Teu rebanho aqui para sermos testemunhas do Senhor nesse lugar. Queremos expandir, Pai, queremos pregar o Evangelho aqui, sermos uma agência que anuncia o reino do Senhor para aquelas ovelhas aflitas e exaustas que o Senhor conduzir para cá.
dá-nos a instrumentalidade, Pai, a bênção de sermos instrumentos para receber esses irmãos. Nessa hora, Pai, queremos concluir esse momento de oração, de contrição, pedindo ao Senhor a orientação, sabedoria, discernimento para todas as atividades e tarefas que o Senhor colocar para realizarmos, Senhor. Principalmente este sendo o primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor. Dá-nos a tua bênção, a harmonia familiar, a harmonia na tua casa, e que possamos, Senhor, através das nossas atitudes, dar o testemunho que agrada ao Senhor. É isso que queremos, é isso que suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Finalizando esse tempo maravilhoso, temos a oportunidade de usufruir na casa do Senhor, uma promessa da graça ainda do livro de Lamentações. Eu convido a igreja para nós lermos juntos. Vamos ler? O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Que coisa boa! Vamos aproveitar essas bênçãos espirituais que o Senhor nos concede. Amém. Gostaria de convidar as nossas crianças neste momento. Criança no tempo a gente sempre escuta, né? Não tenho a habilidade do reverendo Anderson de chamar nome por nome. Então, para não esquecer, eu vou chamar nossas crianças aqui. Meus irmãos, este momento não é para a gente ficar em silêncio e tirar o barulho do tempo, por assim dizer. As nossas crianças, elas receberão na sala do departamento infantil a mensagem do Evangelho sendo pregada na linguagem delas. Não é um momento de vamos tirar as crianças para não atrapalhar, muito pelo contrário, de Deus no coraçãozinho delas. E esse momento me lembra a minha irmã que está mais nova, que está grávida. Ela falava que enquanto tocava violão, estava cantando, o bebezinho estava chutando. Né? Eu falei, vai ser baterista. Vai ser baterista. É para a glória de Deus, meu Deus. Nossas crianças, nossas professoras também. Igreja é lugar de criança, porque a promessa é que o Senhor, essa até a nossa 20ª geração. Vamos fazer uma oração neste momento de vida? Santo Deus, nós te bendizemos pelas nossas crianças, Pai. A igreja presbiteriana da Tijuca te louva, porque o Senhor tem dado vida aos nossos pequeninos, Pai. Nós te pedimos que agora que a tua palavra será pregada a elas, ali no departamento infantil, que ela caia em boa semente, Pai, no coraçãozinho delas, e venha germinar na hora certa, Senhor Deus. E que no momento certo venha a professar Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, Senhor. São a nossa herança. E nós a colocamos em tuas mãos, Senhor Deus. Usa nossas professoras queridas, que se dispuseram, Pai, dê a elas as condições, as palavras, a habilidade correta, Pai, neste momento de pregação da tua palavra também. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e te pedimos a tua bênção. Amém? Amém. Podem se dirigir ao departamento infantil. E se você tiver filho, sobrinho, neto, traga para a igreja, meus irmãos. Se eu estou aqui, é porque minha mãe me trouxe para a igreja. Gostaria de convidar o irmão Roldão, ele tem um aviso a respeito do nosso... Não vou dar spoiler, vou deixar aqui. Bom dia, igreja. Vocês sabem que quando o registro do coral vem aqui na frente, porque é coisa boa, né? E não vai ser diferente dessa vez, porque o regente do coral Júlio de Oliveira queria convidar a igreja para o domingo que vem. Nós vamos fazer um culto de ação de graças ao coral, que faz 55 anos.
vocês o que está aqui no boletim, na página 7. Eu vou ler aqui o convite que eu vou fazer a vocês, tá? Que diz assim: o Coral Júlio de Oliveira convida a igreja para celebrar o seu aniversário no dia 3 de setembro, às 10h10, domingo que vem. Celebrar 55 anos de vida, de trabalhos ininterruptos. Muita gente passou por aqui, muita gente contribuiu para que esse trabalho de levar o Evangelho através da música acontecesse. 55 anos, gente, não é pouca coisa não. 55 anos é muita coisa. E só Deus para sustentar um trabalho desse. Por isso que domingo que vem nós faremos um culto de ação de graça a Deus que abençoe esse trabalho. E se Deus quiser, continuará abençoando cada vez mais. Então, domingo que vem, tá? O Coral está preparando um repertório bem bacana para participar do culto. Então, estão todos convidados. A igreja, os parentes, os vizinhos, sabe? Os amigos, estão todos convidados, tá bom? E queria ler aqui mais uma coisinha, não tão importante, mas também muito interessante. É que após o culto, todos estão convidados para aquele bolo bem bacana para cantar o parabéns para o nosso coral. Então, no domingo que vem, no culto de ação de graças pela vida do Coral Júlio de Oliveira. Ok, igreja? Tudo bem? Eu falei direitinho, todo mundo entendeu? Amém. Tiago, capítulo de número 1. Versos de 22 até o verso de número 25. Todos encontraram? Tiago, capítulo 1, de 21 a 25. Perdão, de 22 a 25. Todos encontraram? Leiamos então de forma alternada. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, o ano era 2005, final de 2005. Eu estava pastoreando, estava no começo do ministério, pastoreando a segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso, lá no interior da Bahia. Eu, carioca, fui lá para o interior da Bahia, depois retornei para o Rio. E vocês se lembram do Orkut? Se lembram do Orkut? Bons tempos, né? O Orkut, para mim, foi assim um respiro, porque na época poucas pessoas tinham celular, e o celular que havia não existiam os aplicativos que nós usamos hoje, então não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não tinha como fazer grupo para todo mundo se rever. O máximo que você podia era mandar SMS, e mesmo assim o SMS era o quê? Ainda era pago. Se você entrasse na internet, é que ele ficava gratuito. Então, dentro desse contexto, eu lá no Orkut, como bom carioca, né, entrei em um monte de comunidades que, na época, com 25 anos, me falavam assim, me faziam ter um momento de lembrança das coisas boas, assim, né, da infância e tal. Então, entrei em um monte de comunidade, e gostava, e comentava, tinha aqueles tópicos, etc., perfeito. Mas a vida, para quem não conhece o Evangelho, mas só vive a religião, ela é muito dura. Porque quem conhece o Evangelho é livre. Quem só é religioso encontra-se escravizado. Os dogmas não servem para formar a fé e não são referência de fé. Os dogmas passam a ser um manual de conduta para ver quem errou, para já mandar para o inferno. Resultado disso,
Aquelas comunidades bobinhas, as nossas típicas gírias cariocas, né? Por exemplo, o carioca normalmente diz, né? Quer saber se alguém é seu amigo? A outra responde, amigo para mim é o que chega na voadora. Expressão popular. Tinha uma comunidade dessa. O que eu fiz? Entrei. E cada um dava um exemplo de amizade, etc. Eu lembrava da minha época de colégio. Deixe estar que prepararam um dossiê sobre as comunidades que o pastor fazia parte. E esse dossiê foi lido em uma igreja pela manhã, a título de dizer, não vá na segunda igreja presbiteriana, porque olha que é o pastor de lá. E fizeram esse dossiê de Orkut. E eu, quando tomei ciência disso, mas isso me deu assim uma indignação tão grande, porque Mateus 18 é muito claro. Se tens alguma coisa contra teu irmão, vai arguí-lo tu e ele. Se ele te ouvir, o que acontece? Ganhaste a teu irmão. Se ele não te ouvir, você leva 7 a 8 testemunhas, não é isso? São quantas? 2 ou 3 testemunhas, para que a palavra, para que a verdade se estabeleça. Se não ouvir, leva-o à igreja. E logo após levar à igreja, o que a gente o considera? Gentio ou... E o que a gente faz com uma pessoa quando nós o consideramos gentio? Nós o enviamos para o inferno? Ele é o nosso foco de evangelização. Mas nada disso foi feito comigo. E aí, quando eu tomei ciência disso, eu encaminhei um documento ao presbitério, com uma cópia de tudo isso que foi feito. E nesse documento ao presbitério, eu pedia que o presbitério se posicionasse em relação ao que estava sendo feito da imagem de um ministro do quadro. E foi uma coisa tão curiosa, né? Eu vou resumir muito, porque esse não é o tema, isso é só uma história, uma introdução. Mas na primeira reunião, no primeiro dia da reunião do presbitério, lá estava eu, e confesso a vocês que para mim o assunto era pacífico. Esse assunto vai ser tratado, as pessoas serão responsabilizadas. E olha que era uma época que não existia cancelamento nem queimação de reputação. Era apenas uma coisa de honra. Não era essa modinha de hoje, não gostei, cancela. Não existia isso. Ainda era uma época onde você tinha honra, onde você tinha indignação do inocente. De tal modo que teve a abertura do presbitério e o sermão foi sobre 1 Coríntios 13, amor. Eu ouvi aquele sermão, ouvi o sermão, achei maravilhoso, achei lindo, me emocionei, chorei. No terceiro dia da reunião do presbitério, meu documento foi para uma comissão, é assim que é o presbitério, e nessa comissão foi examinado o documento, foi julgado legal, foi julgado justo. Então, uma vez que ele é legal e é justo, aí sim vamos entrar no assunto. Me chamaram os envolvidos, sentamos todos em uma sala, e aí ouviu-se todo mundo. E quando se ouviu-se a todos, o relator da comissão perguntou, Anderson, agora é com você. Se você quiser, esse assunto se encerra aqui, mas eu até acho que você não precisa querer que o assunto se encerre aqui, porque está claro o que aconteceu. Nós vamos levar a plenário e aí as pessoas serão responsabilizadas conforme o Código de Disciplina. E eu fiquei parado olhando para a cara daqueles que fizeram essa irresponsabilidade. Isso que eu não era nem casado, não tinha nem filho. Imagina, quando você tem mulher, tem criança, que horror. E eu disse para todos, o meu desejo hoje era que todos fossem despojados com censura. E quando você é despojado sem censura, você deixa de ser pastor, mas um dia você pode voltar, porque não houve censura. Foi um pedido seu. Mas quando é com censura, você nunca mais volta, pelo menos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas isso era uma época onde o homem ainda defendia o quê? A sua honra. Hoje essa troca de farpinha, esses trocinhos, esses memes, mas na época não era assim. E o meu desejo, eu disse,
o meu desejo do coração é que fossem todos despojados com censura. Mas eu ouvi, na abertura da reunião, uma leitura sobre o amor. E esse amor me constrange a pedir isso, por mais que seja legal, seja o certo. Porém, o amor ultrapassa tudo isso. Na verdade, eu quero retirar esse documento, ou que a comissão ela coloque no seu caput que o assunto já foi tratado intramuros. E eu não quero mais dar prosseguimento nisso. E um dos membros da comissão perguntou, mas e o que você faz com a sua reputação? Eu digo, eu faço o que eu sempre fiz. Eu entrego a Deus e sigo a minha vida, porque se você for ficar perguntando o que acham de mim, o que acham de mim, o que acham de mim, você não vive. Mas desse assunto, para mim, acabou-se. Não que eles não mereçam, mas pela palavra que ouvi, essa palavra foi muito forte. E isso deve, por mim, acabar aqui. E aí terminou-se aquele momento. Cada uma dessas pessoas, pasmem, foram respondendo por si só. Porque o testemunho de alguém que disse que pelo amor acabava aquele assunto ali, se tornou maior do que o assunto em si. E o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, como introdução a essa história que aconteceu em 2005, é que o texto de Tiago, ele nos alerta exatamente para isso. Olha o que diz a palavra do Senhor. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra e não pratica, o autor usa esse termo, enganando-vos, é a mesma coisa que iludindo-se. Foi assim que eu me vi naquele momento. Eu ouvi uma palavra na quinta-feira sobre amor. Sábado, eu estou querendo cortar cabeças. Não é por aí. Nós ouvimos a palavra, mas se não a praticamos, nós somos iludidos, queridos. Estamos vivendo uma ilusão. Por exemplo, lamentavelmente, nós tivemos aquele período de pandemia terrível, onde tudo que nós tínhamos para acompanhar as nossas igrejas era através do quê? Da internet. Eu conheci depois pessoas que ficavam maratonando culto igual Netflix. E o domingo era maratonar culto da igreja tal, da igreja tal, da igreja disso, da igreja daquilo, sei o quê. E aí, dependendo do tema que tinha na hora dos avisos do culto, o indivíduo queria assistir aquele culto no domingo seguinte, não pela mensagem, mas porque ia dar prosseguimento àquele assuntinho que ficou pendente. Então, era uma maratona de cultos onde eu me perguntava, peraí, mas como é que a pessoa vai guardar 6 sermões num domingo? E ela vai botar em prática o quê? Na segunda-feira. Mas vocês vejam o que é a inocência, né? Para não dizer a sandice de um iludido. Porque eu achava que a pessoa ouvia 6 mensagens e durante a semana ficava confusa em botar em prática as 6. Não, segunda-feira, meu amigo, toma ali rádio, toma ali YouTube, toma ali mais mensagem. E se você não perceber, você acaba sendo alguém que ouve, mas você não tem foco nenhum. Por quê? Porque você não executa nada. É como se ouvir desse a ilusão para você de que você está sintonizado naquilo, não está. Você ouve um sermão sobre perdão. Antes do almoço, você pede perdão às pessoas? Você ouve um sermão sobre reconciliação. Antes da janta, você já está reconciliado com as pessoas? Não. Nós nos acostumamos a viver uma vida totalmente ilusória. E os dogmas, eles não aumentam em determinada medida a nossa fé. Porque quando o indivíduo está liberto pelo Evangelho, o dogma para ele é um ponto de referência para o crescimento na palavra do Senhor. Mas para o religioso, o que é o dogma? Nada mais é do que uma sensação de ilusão. Vou lhe dar um outro exemplo.
nós ouvimos várias mensagens sobre pregação do Evangelho. Nós ouvimos várias mensagens sobre você ser um anunciador das obras de quem? Das obras de quem? De Jesus. Você recebe semanalmente vários links, vários posts, várias artes. O Igor bate fotos lindas, a Giovana está arrebentando nesses lances de comunicação, etc. Nós oramos pedindo a Deus para sermos missionários, mas nós não compartilhamos um post de WhatsApp, amigo. Você recebe um sermão pronto, não apenas dessa igreja, mas qualquer igreja que você faça parte. Meu amigão, você nem curte, você nem compartilha para os outros. Uma mensagem que já está pronta e não foi nem você que fez, mas que pode ser uma palavra de salvação para quem receber. Hoje, antes de começar o culto, estava compartilhando com a Giovana uma mensagem que eu recebi. Giovana fica aqui na frente, ela coloca o próprio celular dela para mandar o culto pelo Instagram ao vivo. É o nosso único culto ao vivo, nosso único veículo de culto ao vivo é pelo Instagram. E ela faz isso de forma natural, de forma espontânea. E temos um indivíduo que deve estar assistindo o culto agora, chamado André, que é o indivíduo que sempre colou os banners aqui na igreja, aqueles do elevador, um que ficava aqui, bem esticadinho, lindão. Quem faz esse trabalho é o André. O André, nos últimos 2 anos, teve um problema de saúde tão grave que ele passou mais de 1 ano acamado. Ele agora está fazendo fisioterapia. Ele diz que dormir de noite para ele é impossível, porque os músculos doem, porque os músculos estão se adaptando à realidade que ele tem que ficar de pé e tem que voltar a andar. E ele manda uma mensagem de manhã falando de tudo o que está acontecendo, de coisas terríveis com ele. Quanto mais evoluo, mais dores sinto. A fisioterapeuta explicou que o motivo é que os nervos e músculos, ambos se readaptando ao meu peso e movimento do corpo. A noite é a pior parte. Uma luta a conseguir posição para dormir. Acordo quebrado, só depois das 11 da manhã que vou melhorando. Assim que essa fase de dores passar, pretendo ir ao culto de domingo. Mas enquanto não passa, vou assistindo pelo Instagram. Um indivíduo que o desejo dele é tão logo eu esteja bem, estarei aí, e agradecendo porque ele é alimentado pela palavra através de um celular. Quantas pessoas você conhece que se encontram doentes, enfermas, e elas não recebem de você um versículo? Por que muitas igrejas promovem tantos arraiais missionários e aquele troço todo? É ótimo para o missionário que recebe os recursos? Sim. Mas algumas pessoas têm a ilusão de que se participar já está fazendo missões. Desculpa, não está. Está comendo doce na barraquinha, amigo. Não está fazendo missões. Missões é quando você dá bom dia, a paz do Senhor para o seu porteiro, quando você entrega um editorial de boletim para o seu porteiro, quando ele diz que está com dor, você empresta um casaco, você está com frio, você empresta um casaco, ele está com dor, você empresta um dinheirinho, ou então traz um remedinho para ver se melhora aquela dor ocasional. Isso é missões. A palavra do Senhor diz: e não sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra e não pratica, vive iludido. E a pergunta que o texto faz para nós nessa manhã é a seguinte: por que quem ouve a palavra e não a pratica, vive iludido? Alguém pode explicar para nós por que a pessoa que ouve a palavra e não a pratica, vive iludido? O próprio texto responde. Olha o que diz o verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, na verdade essa pessoa assemelha-se ao quê? Ao homem que faz o quê? Que contempla no espelho o seu rosto,
pois a si mesmo se contempla e para logo se esquece de como era a sua aparência. Já aconteceu de você procurar os seus óculos e não perceber que você já está usando ele? Já aconteceu? Já aconteceu de você estar procurando o seu celular e você usar a lanterna do celular para procurar o celular? Já aconteceu? Já aconteceu de você começar a se arrumar e aí, de repente, você é interrompido que alguma criança, alguém chegou para você, ou o seu cônjuge, falou alguma coisa, e aí, quando você está saindo, você percebe que não se arrumou? Já aconteceu, não já? O autor de Tiago está dizendo o seguinte, olha só, quando você ouve a palavra e não pratica, é semelhante ao indivíduo, que ele vai no espelho e ele vê, tem que pentear o cabelo, tem que aparar a barba, eu tenho que fazer a sobrancelha, eu vou passar um blush aqui, algum negocinho, parará, eu tenho que botar um colar, está muito sem nada isso aqui, eu vou trocar isso aqui, não sei o quê, beleza. Mas quando ele sai da frente do espelho, ao longo do tempo, ele esquece de como estava, ele esquece que não penteou o cabelo, ele esquece que não escovou o dente, ele esquece que não lavou os olhos, não lavou o nariz, ele esquece que não botou perfume, ela esquece que não botou a maquiagem, esquece que não deu aquela ajeitada no cabelo, que caimento para ficar aqui assim. Esquece. O autor da carta de Tiago, sabe o que ele nos diz? Quem ouve a palavra e não executa, esquece a palavra. Mas como ouviu, ele acha que está vivendo. Mas ele está, na verdade, o quê? Iludido. Pura ilusão. E nós somos, infelizmente, nessa atual conjuntura, uma sociedade de iludidos. Pelo simples motivo, qual o eixo religioso que mais cresce no Brasil? São os budistas? São os espíritas? Qual o eixo religioso que mais cresce no Brasil? É o cristianismo? E eu pergunto para você, nessa manhã, em sendo o cristianismo o que mais cresce no Brasil, pergunto para você nessa manhã, as pessoas às quais você tem que se relacionar para sair de casa e voltar para casa, elas estão melhores? Você encontra mais paz no trânsito? Você encontra mais pessoas obedecendo às leis? E talvez você diga, pastor, desculpa, mas de acordo com a última pesquisa de anteontem, não é o cristianismo, é o espiritismo. Sem problema algum. Você encontra mais caridade entre as pessoas? Você encontra mais pessoas com a perspectiva de se redimirem de seus erros passados? Quando minha filha foi abrigada, e a justiça não queria nem nos dizer onde era o abrigo ou o nome. Mas, para quem não sabe, minha filha é adotada, tá? Então, ela esteve conosco, a justiça levou-a para um abrigo, depois a justiça nos devolveu. E aí, quando ela foi abrigada pela justiça, eles não queriam dizer nem o nome, nem o local. E uma das coisas de uma noite terrível, até então a pior noite da minha vida, uma das poucas coisas que me lembro foi ter dito, eu não saio dessa vara da infância sem o nome do local onde minha filha vai ser trocada de fralda daqui a pouco, e eu não sei quem vai trocar. Daqui eu não vou sair. O resto vocês ficam à vontade, mas daqui eu não vou sair. E aquele negócio, aí deram o nome. No dia seguinte, logo de manhã já estava eu lá. E aí perguntei para a moça que estava lá, que nos recebeu, etc. Os horários de visita é todo dia o quê? É de 9 às 18? Ela, não, moço, é só 2 dias na semana, é de 4 às 5. Falei, só isso? É. O senhor achava que era todo dia? Sim. E o senhor viria aqui todo dia? Moço, eu ia alugar qualquer casinha aqui na frente. E eu ia estar aqui todo dia. Até minha filha voltar.
E ela perguntou para mim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ah, aqui é um abrigo, mas a nossa direção é espírita. Eu falei, que coisa boa, senhora. Fico feliz com essa notícia. Ela, o senhor como pastor fica feliz? Eu falei, claro, porque vocês, o mote da vida é que vocês estão vivendo essa encarnação, procurando evoluir para se tornarem pessoas melhores, não é isso? Então eu tenho certeza que minha filha vai ser bem tratada aqui. Imagina as consequências de fazer mal às crianças, as consequências disso no mundo espiritual. Aqui é um local excelente para receber crianças. Sou muito grato, muito agradecido. Até daqui a pouco. Não importa a religião. Nenhuma religião diz que a pessoa tem que cheirar cocaína. Nenhuma religião diz que o normal, de acordo com a palavra de Deus, é uma mulher ter 10 homens, ou um homem ter 50 mulheres, de acordo com a palavra de Deus. Nenhuma ensina isso. Mas você vê a sociedade melhorando conforme as religiões crescem entre as pessoas. Por isso que nós somos uma sociedade de iludidos. Nós ouvimos um sermão aqui na igreja, mas nossos filhos em casa, eles assistem o que nós assistimos, e o que nós assistimos em casa nem sempre é algo que nós deveríamos assistir. As crianças aprendem que bom é a palavra de Deus, mas têm como referência seus pais, cuja vida é ligar a televisão, meu amigo, e sumir naquele sofá olhando a TV. Programas que são até interessantes, mas o problema não é o programa, o problema são os intervalos, o que tem dentro dos intervalos comerciais. E a criança fica o tempo inteiro, vê um comercial estranho, mas olha para os pais estão inertes. Está pensando na fatura que vai vencer amanhã, no financiamento, está pensando em uma obra na casa, está pensando em defender o emprego, mas está olhando para a TV, a criança olha o pai, a mãe, olha a TV, olha o pai e a mãe. Então isso é normal, então pode. Beleza, vida que segue. O que é isso? É uma ilusão. Quando os pais, muitas vezes, quando os filhos se tornam adolescentes, querem responsabilizar igrejas, porque os filhos estão se desviando, o papel da igreja deveria fazer o contrário, porque os pais, quando batizam seus filhos, assumem o compromisso de trazê-los. E a igreja deveria perguntar aos pais, à luz do compromisso que vocês assumiram no batismo, cadê seus filhos? Onde eles estão? Porque são compromissos assumidos diante de quem? Diante de? E também diante da? E cadê as crianças? Ontem estávamos no chá da Lalá. E nesse chá, lá no abrigo, chá da Lalá, da Alaide, uma coisa me chamou a atenção, que nós estávamos ali no encerramento, climinha maravilhoso, a Anne tocou, rapaz, foi ótimo, foi um chá, um momento delicioso. As senhorinhas ficaram maravilhadas, Irene mandou beijo para a igreja, ficaram todas felizes. Mas era difícil encontrar pessoas ali, salvo a presença da nossa UPA, dos nossos adolescentes, era difícil encontrar pessoas ali com idade abaixo de 40 anos. E isso, para mim, é extremamente preocupante. Por quê? Porque daqui a 10 anos, quem vai trabalhar no abrigo? Quem vai receber as idosas? Quando você for idosa, qual será o comprometimento dos presbiterianos para com o abrigo? Será que o abrigo vai depender integralmente da Igreja da Tijuca? Porque de adolescentes, só tinha os nossos lá. Daqui a 10 anos, nossos adolescentes terão quase 30. Em tese, serão trabalhadores. Em tese, terão condições de auxiliar o abrigo. Mas e as demais gerações? Cuidado, queridos, com uma coisa chamada ilusão. A ilusão nos faz acreditar que nós vivemos algo, quando na verdade não vivemos, só estamos o quê? Ouvindo. A palavra do Senhor ainda nos ensina, no verso de número 25,
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha o que a carta, olha o que o autor nos ensina nessa manhã. Anote aí. Se não quiser anotar, não tem problema. Vai receber durante a semana o link. Compartilhe esse link com quem você ama, com quem precisa. É a palavra de Deus. Mas aquele que considera atentamente na lei, que lei é essa? Lei o quê? Que lei perfeita é essa? São os 10 mandamentos? É a Torá? É a Tanakh? Que lei perfeita é essa? Qual é a lei que, por definição, ela é fruto, ela é oriunda e ela gera em você um objetivo de perfeição? Qual é essa lei? É o Evangelho. Tiago, capítulo 2, verso de número 8, ele próprio explica: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, que lei é essa? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. O Evangelho, por definição, é uma lei perfeita, e a palavra do Senhor diz: mas aquele que considera de forma atenta na lei perfeita, ou aquele que se debruça no Evangelho, e aí vem o primeiro ponto para a nossa reflexão nessa manhã, que é a seguinte: a boca fala daquilo que está cheio o coração, não é isso? Perfeito. Se a boca fala daquilo que está cheio o coração, vamos lá. Quantas são as bem-aventuranças? Esse é o torpor. O Evangelho é a lei perfeita, mas o número das bem-aventuranças, não sei. Sei que está lá, Mateus 5. Se me der 3 segundos, eu caio aqui em Mateus 5, a gente descobre tudo, etc. Só que de cabeça, nós não sabemos. Aí o espírita pergunta: o que é Mateus 5 para vocês? Veja bem. O que a Bíblia diz, que Jesus diz, aliás, em Mateus capítulos 5, 6 e 7, qual é a definição de perfeição para Jesus? A boca fala do que está cheio o... Aí nós temos a ilusão de que nós estamos vivendo. Mas quando nós somos inquiridos por um simples pastor, não é um assassino, não é um político querendo voto, é um pastor. Ele faz uma pergunta para a comunidade, simples: o que é perfeição de acordo com Jesus? Agora, se não fosse um pastor, se fosse um mormon, ou, vamos lá, se fosse um indivíduo que tem um problema muito grande, que ele é acusado de ser um indivíduo errático, e ele diz: olha, eu quero ser perfeito de acordo com a vontade de Deus. O que Deus diz que é perfeição? Me ensina, discípulo de Jesus, eu quero saber. Como nós responderíamos? Nós temos Bíblia de estudo. Nós temos manual presbiteriano. Nós estudamos dominicalmente o Catecismo Maior de Westminster. Mas isso só não basta. Os elementos básicos são essenciais que estejam no nosso coração. Quando Jesus diz: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele diz que eu tenho que ser perfeito como Deus é. Por quê? Porque Deus não peca? Porque Deus não erra? Ou porque Deus compreende que a vida é entender que o sol nasce tanto para bons como para maus? Ou seja, é separar as circunstâncias da vida da sua responsabilidade como discípulo de Jesus.
Queridos, lei perfeita é a lei do Evangelho. O Evangelho precisa estar onde? Gravado no nosso coração. E a palavra do Senhor diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, e na lei que não é apenas perfeita, o Evangelho, mas também é uma lei da liberdade. Qual é a lei que te liberta? Qual é a lei que tem por objetivo te fazer livre? É o Evangelho. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, verso de número 1. Gálatas capítulo 5, verso de número 1. Assim diz a palavra do Senhor: foi que Cristo nos... O que o Evangelho faz conosco? Ele nos liberta. Te liberta do quê? Te liberta do quê? Do que o Evangelho te liberta? Oi? Vocês não vão pecar mais até o dia de morrer, é isso? O Evangelho te liberta do quê? Não ouvi, desculpa. O Evangelho te liberta do quê? Pecado? Não, você vai continuar pecando. Ou não? Você vai continuar pecando, irmão? Infelizmente. Você é pecador? Você vai pecar, infelizmente, pelo menos um pecado de hoje até o dia que você morrer? Infelizmente. Do que o Evangelho nos liberta? Qual o maior inimigo da nossa alma? Você mais sucinto ainda. Qual é o seu maior inimigo? Oi? Perfeito. Perfeito. Quem diz que você não é capaz? Você. A Bíblia diz, quando você se sentir tentado, olha, Deus ninguém tenta. Cada um é tentado por Satanás, não é isso? Cada um é tentado por quem? Pela cobiça de quem? Quem é o seu maior inimigo? É você, amigo. E o Evangelho fica o tempo todo mostrando para você a sua natureza e mostrando para você que você deve ser igual a quem? Igual a Cristo. Cristo é a nossa referência de Deus. Quando nós compartilhamos os elementos, literalmente nós ingerimos o pão que tipifica a carne, ingerimos o vinho que tipifica o sangue. Qual o objetivo? Para que ele seja formado em nós. Quando o Evangelho não está claro no meu coração, como eu vou ser igual a Cristo? Aí nós lutamos para ser igual a um pregador de YouTube, igual a um grande conferencista, não sei o que lá, ou para ser igual a um líder nosso de juventude, de mocidade, ou de criança na nossa infância. Porque o Evangelho não está sedimentado. E uma vez que o Evangelho não está sedimentado, nós não conhecemos as atitudes de Jesus. O que Jesus fala, por exemplo, quando você tem uma questão com alguém que vai ser levado à justiça? O que Jesus diz? Se tu tiver certo, bota no prego. Não é isso? Sim ou não, igreja? O que Jesus diz? Para o quê? Para conversar com o indivíduo. Não é isso? E eu converso com o indivíduo com qual objetivo? Para dizer para ele que como cristão eu estou certo e ele como gentio está equivocado? Qual o meu objetivo nessa conversa segundo Jesus? É para fazer o quê? Não, para fazer acordo. Se teu inimigo quiser te levar-te a juízo, entre em acordo com o teu adversário. Para não acontecer que chegando ao juiz, o juiz considere você culpado. E em verdade vos digo que tu não vais sair dali até não pagar o último quê? Centavo.
Sabe o que Jesus diz? Em casos que pode ir para a justiça, faz um acordo. Porque se for realmente para o prego o juiz achar que você é o culpado, vai ter que pagar. Quem nos ensina a viver assim? O Evangelho. Mas se ele não estiver sedimentado no nosso coração, a gente voa no assunto desse. O Evangelho, ele nos liberta. O nosso ímpeto qual que é? Vou executar agora. Mas chega o Evangelho e o que ele nos diz? Fica livre. Esquece isso. É muito melhor fazer o acordo. Acordo é nem você, nem a pessoa. Lei perfeita é o Evangelho. Lei da liberdade é a lei dos homens livres. E a palavra do Senhor ainda diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela faz o quê? E nela, acorda, igreja, acorda. Versículo 25, vamos ler todos? Mas aquele que considera atentamente na lei, lei da, e nela faz o quê? Não sendo. Como eu não me torno negligente? É quando eu E o que é perseverar? O que é perseverar? É quando eu encaro aquilo como um objetivo. É quando, apesar que eu cometa um erro, eu imediatamente começo tudo de novo. Mas o tempo todo é ali no Evangelho. O Evangelho, vocês estão vendo lá os meninos ali na mesa de som? O Evangelho é como se a nossa vida fosse aquela mesa de som. E o Evangelho é a cartilha pela qual o tempo todo você fica equalizando a tua vida. Ó, agora aqui foi demais. Baixa. E aqui está baixo. Levanta. Não, isso aqui não pode. Exclui. Isso aqui, não, melhora. Isso é o Evangelho. Pelo Evangelho, o tempo todo é que eu me oriento. Eu não posso ser negligente com o Evangelho. Eu devo ser um operoso praticante. Se eu me concentrar, se eu me atentar no Evangelho, se eu entender que o Evangelho me liberta da minha maldade, me liberta de mim, e se eu perseverar nesse Evangelho, o que vai acontecer comigo, queridos? O que diz a palavra do Senhor? Final do verso 25, leiamos. Esse será o quê? Bem-aventurado significa um indivíduo que é feliz. Feliz. Uma das maiores queixas do nosso tempo é a infelicidade. As gerações mais novas até chegam às vias de confundir as coisas. Eles acham que emprego é local de felicidade. Não é. Emprego é local de você conseguir recursos para abençoar quem te faz feliz. É diferente. As gerações mais novas, elas não têm mais essa separação, de tal modo que elas entram no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele é um mercado de trabalho, não é uma fábrica de sonhos. É trabalho. O chão está sujo, o que a gente faz? Varre. Banheiro está sujo, o que a gente faz? Limpa. Cliente chegou, o que nós fazemos? Atendemos. Mas, infelizmente, as pessoas estão misturando as estações, de tal modo que elas buscam felicidade onde ali é única e estritamente o local de conseguir recursos para auxiliar quem nos faz feliz. Se eu sou filho e moro com meus pais, trabalho. Do fruto desse trabalho, auxilio aonde? Onde eu moro. Por quê? Porque ali moram as pessoas que me fazem feliz. Esse é o objetivo do trabalho. A palavra do Senhor diz que aquele que atenta no Evangelho, aquele que se percebe como liberto, ou que busca libertar-se de si mesmo, e aquele que persevera para executar essa atividade, ele será feliz. Queridos, como é bom quando você tem o prazer de passar um tempo e perceber
que determinadas lembranças que eram tão ruins, de pessoas às quais elas te machucaram, elas te agrediram, ou circunstâncias da vida que não dependeu de ninguém, mas foram circunstâncias terríveis que atravessaram a sua vida, e você rememora tudo isso, não dói. E aí você percebe, olha, eu perdoei. Eu perdoei, porque eu não estou sentindo mais nada. Eu até fico triste, chateado, nossa, poxa, não devia ter sido assim. Mas não tem aquele peso de morte, aquele gosto de fel na boca, onde você olha as pessoas com naturalidade e está bem com todo mundo. E aí você percebe que viver o Evangelho, buscar libertar-se de tudo aquilo que tem dentro de si que te contamina, e buscar executar o tempo inteiro o que Deus fala no seu coração, você se torna uma pessoa mais feliz no que você realiza. O tema desse último tempo tem sido a infelicidade das pessoas. Se a maioria da população se encontra infeliz e a maioria da população é cristã, a maioria dos crentes está infeliz. Mas o Evangelho diz que se você atenta no Evangelho, se você busca o tempo todo tirar de você o que te faz mal, que te contamina, se você persevera e executa a obra, você será feliz. Largue a ilusão da televisão. Não está te ensinando nada. O que você está aprendendo assistindo esses programecos? Esses programas mostram para você que tua casa é um ovinho. Mostra que teu guarda-roupa são 3 portas. É isso que esses programas mostram para você. Mostra para você que a tua rua é esburacada. Mostra que teu carro é velho. É isso que esses programas mostram para você. Esses programas mostram para você como é formada uma pérola. Mas você sequer vai na praia. É isso que esses programas mostram para você. O tempo que você gasta consumindo coisas que te iludem, invista em você. Leia o Evangelho. Leia a palavra do Senhor, se vendo no texto e dizendo, olha, isso aqui eu tenho que tirar da minha vida, mas isso aqui não é bom não. Olha, isso aqui eu já faço, ó, nem sabia que está na Escritura. Deus, que bênção, que alegria, então isso aqui mantém. Isso aqui não está bacana, isso aqui eu até estou tranquilo, mas meu pai, tadinho de papai, às vezes ele nem sabe desse versículo, vou ler para ele. Imagina o quanto que a sua vida vai ganhar se você dedicar-se, como diz a palavra do Senhor, a essa lei perfeita, a essa liberdade, a essa perseverança e executar isso. Se assim não for, pode ser, e tomara que não seja, que você saia daqui dessa manhã, tendo ouvido essa palavra, mas não a colocando em prática. Então, todo esse tempo, você apenas se entreteve, e hoje à noite, nem vai perceber que apenas se iludiu, como diz a Escritura. Mas se você ouviu esta palavra, se você percebe de acordo com a palavra do Senhor, que você tem que ser operoso praticante, e você resolve investir a sua vida na prática da palavra no seu cotidiano, a própria Escritura diz que você será feliz. E o nosso desejo é que você continue sendo cada dia muito mais feliz. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé. Estaremos no momento de consagração, do ofertório. Mas nesse momento gostaríamos de convidar os nossos aniversariantes. Temos aniversariantes aqui? Vem para cá. Não só está fazendo hoje, mas de todo o mês de agosto. Aqueles que já fizeram e aqueles que vão fazer.
Tem algum outro casal que está fazendo aniversário de casamento este mês de agosto? Fica aqui. Já convido aos nossos aniversariantes mensal. Logo após o culto, nós teremos um bolinho ali para a gente comemorar esse momento com vocês. Amém? Nós faremos a leitura para esse momento no ofertório. Texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Passamos conforme o nosso boletim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nós teremos a marcha da solidariedade pelo ímpar hoje. Nós já convidamos os nossos aniversariantes, que são nossos convidados especiais, para logo mais. Nesse momento cantaremos o hino 209, encorajamento. Coração de Cristo vai entrar, e o sol em ti para fazer essa oração de consagração e orar pelos nossos aniversariantes também. Oremos. Senhor, Deus glorioso, poderoso Pai, com gratidão, Senhor, que estamos aqui diante do Teu trono, trazendo dízimos e ofertas, Senhor, um pouquinho só do muito que Tu nos dá, com bênçãos materiais, espirituais, livramentos, Senhor, nos dando saúde, vigor para prosseguir, Senhor. Tu és um Deus misericordioso, não nos paga mediante ao que fazemos, mas Tu, pela graça, Senhor, Tu nos salvaste, Senhor, e nos dá a vida eterna. E somos gratos por isso tudo que fazes, Pai, em nossas vidas. Agradecendo nesse momento aos aniversariantes do mês, Senhor, que Tu continue abençoando a cada vida, a cada lar aqui representado. E também, Senhor, pedindo que Tu estejas com os missionários, mas em especial com o missionário Jair
e sua esposa Silvia, que estão no campo de Salesópolis. Deus tenha em tuas poderosas mãos. Senhor Deus, agradecemos e te pedimos, Senhor, não porque temos mérito para tal, mas no nome daquele que tem um nome sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém. Faltam palavras para expressar toda a nossa gratidão, Senhor, pois nos dás o pão e a salvação, e por isso não deixamos de contribuir na esperança do teu reino se Irmãos, lembrando que esse mês as ofertas foram principalmente direcionadas ao IMPA, que é o instituto que cuida de crianças carentes, e esse mês eles fazem aniversário. A igreja participa todo ano, quem puder estar presente no dia 7 de setembro. A igreja participa com a barraca de cachorro-quente, tradicionalmente, ajudando, e também com as ofertas, tá? Que podem ser feitas ainda durante a semana. Obrigado aí, tá? Lucas, posso? Queridos, nessa manhã e ao longo ainda desse domingo, nós temos o privilégio de participar, toda a igreja, participar do processo de formação pastoral. O Lucas hoje foi responsável por todas as atividades da igreja. Tudo, arrumação, observar a classe de EBD, boletim, vim conversar com a diretora musical se está tudo ok, etc. A condução do culto, isso é importantíssimo, porque a vida de um pastor de igreja, ela se faz na própria igreja. O pastor necessita conhecer tudo, todos os meandros, umas perguntinhas assim, né? Tá tudo certo no salão lá embaixo, né? A amplificadora está ligada, tem microfone lá, o rapaz plugou lá no local certo. Parece uma coisinha boba, mas esse é o cotidiano da igreja. Então a igreja, nesta manhã, continuou e hoje mais ainda, participou deste processo de formação pastoral. É muito importante a igreja orar, não apenas pelos pastores, mas também pelos novos pastores. Pastores não descem do céu, eles são apenas o reflexo do que há nos bancos dessa igreja. Então devemos orar para que Deus continue a conduzir os nossos candidatos, nesse ano especificamente, o Lucas Feitosa, que está conosco. Talvez no ano que vem, há um rodízio que o presbitério faz. Todo ano o candidato recebe um novo tutor para que ele esteja em uma nova comunidade local e vá somando o seu conhecimento à luz de outras realidades. Nós agradecemos a Deus pela vida do Lucas. Estou fazendo aqui só esse intervalo, pedir autorização. Estou dando essa palavra aqui, porque é importante a igreja lembrar que a igreja está auxiliando na formação do futuro pastor presbiteriano. Tá bom, queridos? Lucas, por favor. Nossos irmãos aniversariantes, eu vou pedir que aguarde aqui, porque na hora da saída você já se encaminhou conosco, já desce para o salão social para a gente ganhar tempo. Por que eles se encaminham conosco? Porque são nossos convidados especiais. Não. Dos bastidores, o que foi que eu lhes falei? Um bolinho para a gente, claro. Oi? Um bolinho para a gente. Deixa de ser seminarista. Sabe por que é importante os aniversários se encaminharem conosco? Porque o bolo, ele é um momento de gratidão da igreja para vocês. E todos nós queremos dar os parabéns. Mas se vocês ficarem aqui, vocês vão receber tanto parabéns aqui, a gente fica lá embaixo assim, olhando o bolo, com vontade de comer, de orar e não pode. Por isso o convite. Isso aí. Por isso o convite.
desce conosco aqui, aquele comboduba, chega lá embaixo, aí sim a gente ora, dá parabéns, participou, todo mundo gosta. Pastor, faça, nos despeça com a bênção do Senhor. Graças te rendemos, ó Pai, pela bênção desse dia. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de um domingo totalmente retirado para servir-te e para crescer na tua palavra. Pedimos, Senhor, que nos leve em paz e segurança para os nossos lares, que nos dê uma excelente semana, uma semana onde possamos crescer no teu Evangelho, nos libertarmos de tudo aquilo que ainda nos prende ao velho homem, colocarmos em prática aquilo que lemos na tua palavra, e que assim, a cada dia, aumente em nós a felicidade. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que emana do Espírito da verdade repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar, ouçamos o prelude, os agradecimentos.